Boa tarde, quarto ano. Tudo bem? Mais uma semana aí começando. Galera, vocês perceberam que todo mundo fala que agosto, né, é o mês mais comprido aí do ano. Mas esse ano nós piscamos e ó, tá acabando agosto já. É isso mesmo. Estamos praticamente aí na última semana, né, do mês de agosto. Ó, esse mês, ó, voou, tá passando muito rápido. E vamos lá. Nossa semana, então, começa com uma aula de ciências. Na aula da semana passada, nós falamos sobre água. E hoje nós vamos falar sobre o oposto dela. Sabe sobre o que nós vamos falar? Sobre o solo. Quando eu falo para você o solo, o que vem na sua cabeça? O que você lembra? Hã? O solo, ele é a camada mais superficial aí da crosta terrestre. E é onde vai se desenvolver aí muitas espécies de plantas e também alguns animais, como a minhoca, a formiga. Elas fazem a casinha delas, né, através do solo. O solo, ele pode ser classificado por várias características e por alguns tipos. Então, nós podemos falar aí que as rochas que ficam expostas aí ao ambiente vão sofrer aí uma alteração. Como assim vão sofrer alteração? Através da chuva, do vento, da mudança da temperatura, de água e dos seres vivos também. Esse solo pode sofrer aí uma alteração. Com o passar do tempo, o solo também pode ir se fragmentando, formando um solo aí, né, cheio de minerais, pode também ter aí acúmulos de resto de animais, né, de micro-organismo, e por isso que a gente fala que o solo, conforme a sua composição aí, ele vai sendo classificado por um estilo. Então, o solo, para ele ser formado, ele tem que ter componentes líquidos, sólidos e gasosos. Isso mesmo. Quando eu falo em componentes líquidos, eu estou falando da água, ok? Quando eu falo de componente sólido, eu estou falando de fragmentos de rocha e de seres vivos em decomposição. E quando eu falo sobre componentes gasosos, eu estou falando do ar. Ok? Até aí? Então, esses são os componentes que formam aí o solo. Bora lá! Quando eu falo aí para você, né, que o solo é importante, né, para as plantas, quando eu falo para você que o solo ele é importante para alguns seres, né, esses seres montam a sua casinha, não só a minhoca, né, que vai cavar túneis ali no solo, formando a sua casinha, formando caminhos. Não é só para ela que o solo é importante. Mas quando ela faz esse caminho, né? Quando ela faz a sua casinha ali na terra, ela possibilita que esse solo receba ar, receba água e que circule, né, por todo o espaço do solo. Quando a gente fala também aí sobre as formigas, né? Elas fazem túneis aí para também deixar o solo rico, porque elas levam alimentos para baixo ali da terra, né? Quando você já virou a formiga andando uma atrás da outra, com o restinho de comida, folhinha, arroz, elas estão levando para baixo do solo, onde elas vão formar aí aqueles túneis imensos, né? Deixando esse solo bem arejado também para receber ar, para receber água. E também nós podemos falar aí sobre aí as plantas, né? Que elas contribuem também para deixar um solo rico. Para que eu tenha um solo rico, onde as plantas possam se desenvolver, vocês vão perceber que eu preciso de alguns seres. Já vou chegar nele, tá? Quando eu falo, né, sobre tipos de solo, automaticamente você precisa saber que existe o tipo de solo argiloso, arenoso e úmido. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. O solo que é mais encharcado com facilidade,
que, né, tem aí os seus grãos bem pequenininhos, unidos uns aos outros aí, dificultando o desenvolvimento das plantas e até a formação de casinha dos seres. Nós chamamos ele de argiloso. É a argila, aquela que a gente consegue fazer o barro, né? Que a gente, se deixar ela muito tempo, né, sem água, ela fica seca, fica dura. Então, esse aí é um tipo de solo, ok? Fora esse tipo de solo, nós temos o solo que retém pouca água, que o principal componente dele aí é a areia e que poucas plantas aí conseguem se desenvolver nele. Não são a maioria não e nem todas, tá? Nós estamos falando do arenoso. Você acha muito esse tipo de solo, principalmente lá no Nordeste, tá? É areia, né? Essa areia aqui, ó, da imagem, onde os grãos não são tão unidos, não são aí tão, né, encharcados. E o outro tipo de solo é esse solo aqui, que é um solo mais solto, no qual a água passa na quantidade adequada, que a quantidade de matéria é equilibrada e ele é ideal para o desenvolvimento das plantas. Nesse solo aí, você vai encontrar muitas minhocas, formigas, às vezes até a formação de fungos. Por quê? Porque ele é rico em decomposição. A minhoca às vezes fica ali e acaba morrendo. Ele é um solo conhecido como terra preta. Lá na nossa escola, quando tinha horta, dos principais processos para montar a horta, o 8º ano montou um minhocário. Então, nós pegamos um aquário, colocamos terra, colocamos pão para fazer decomposição e outros fatores e minhocas. E aí a gente cultivou aquilo ali durante quase um semestre todo. E depois colocamos na horta. Por quê? Porque a minhoca, ela deixa, né? Ela faz esse processo de deixar a terra aí mais, vamos dizer assim, mais cheia de vitaminas e nutrientes para que as plantinhas possam crescer, tá? Então, quando se fala de uma terra fértil, uma terra boa para a plantação, nós estamos falando dessa terra, húmero, tá? É chamada também como humus, tá? Que é uma terra aí cheia, rica de nutrientes para fazer plantação aí. Quando se fala em plantação, é importante falar também que a plantação ela tem um nível adequado de água. Nós chamamos esse processo de retirar o excesso de água de drenagem, tá? É drenar ali a água para tirar aquela água em excesso. Principalmente na época que começa a chover muito, que a terra não tem tempo ali de secar. Então, principalmente quem tem plantação aí, faz esse processo aí de drenagem, tá? O solo, ele também precisa ficar, né, ao contrário do excesso de água, né, quando chove muito, em período de seca, tem que ter a irrigação. O que é a irrigação? É molhar o solo borrifando, gotejando, respingando água, principalmente nas plantações também. Então, quando se fala em plantar um solo, né, propício para plantação, para receber espécies de plantas, para poder se desenvolver, tem todo um processo aí que tem que ter com essa terra, com esse solo, que é o quê? Tirar a água em excesso e deixar a terra molhada também adequadamente. Então, não pode nem muita água e nem pouca. E também tem um jeito certo de aguar aí, né, de molhar esse solo. Quando a gente fala, né, da terra humus, né, quando está se falando da terra de plantação, é importante falar que em algumas terras, né, nem sempre vão ser assim preta, né, aquela terra preta que a gente acabou de falar ali. Então, acrescenta nessa terra nutrientes que estão faltando. Imagina aí que o fazendeiro ele tem um terreno e ele fala assim, eu vou preparar essa terra para fazer uma plantação. Então, quando ele fala que ele vai preparar aí essa terra, né? Ele fala que ele vai fazer uma adubação. Então, ele pega essa terra, ele faz um processo aí para deixar essa terra aí, ó, lisinha, plana, né? Esse espaço. E aí, ele vai adubar a terra. Lógico que esses fazendeiros, né, que vão fazer plantações aí, eles vão colocar adubos que vai comprar, vai vir de saco. Mas a gente lá na escola fez esse processo de adubação
adubação também, utilizando material orgânico. Casca de ovo, casca de batata, casca de banana, que são ricos em nutrientes. E aí, para falar também, né, depois que você fez o processo aí de adubação, deixou a terra bonitinha, você tem que deixar a terra também fofa, né? A gente fala que é deixar a terra fofa, como se fosse fazer um carinho aí na terra, para que as raízes possam conseguir se fixar, permitir a entrada de ar e de água. E a gente chama esse processo de aração. Então, lá na escola, nós passamos o rastelo, mas tem máquinas, né, tratores que fazem esse processo aí também. Então, sempre é bom, né, fazer o quê? Deixar o solo fofo, né, que é a aração, depois fazer o processo de adubagem e quando a plantinha estiver ali, né, nesse processo já de desenvolvimento, isso no solo úmido, tá? É bom sempre estar fazendo o quê? Drenagem se chover demais e, se tiver em período de seca, a irrigação, ok? Então, para o solo, né, ser fértil, para o solo poder aí receber a plantinha, para ela se desenvolver, essas técnicas são muito importantes e muito usadas, tá bom? Então, assim como a água, o solo também é muito importante. Como assim o solo é muito importante? É do solo que vai o nosso alimento para a nossa mesa. O arroz, o feijão, o alface, o tomate, tudo que está ali na mesa, né, que vem da terra, precisa do solo, ok? Então, hoje nós falamos um pouquinho aí sobre o solo e os tipos de solos que nós encontramos. E agora nós vamos fazer a atividade, então, do Vamos Trabalhar. Página 275, 276, 277 e 278. Vai falar sobre o solo, né? Que aí, já como eu falei, o solo é uma camada superficial do planeta Terra. O solo ele pode sofrer desgaste, né? Por causa da chuva, do vento. Os animais vivem no solo. O solo, né? Ele pode retirar os alimentos, né? Nós, seres humanos, podemos tirar alimentos aí da terra. Então, ele vai perguntar sobre isso, tá bom? Na página 275 e 276. E aqui na 277 e 278, ele vai falar sobre os tipos de solos, que é aquele que eu falei, argiloso, arenoso e o úmero, né? Que é o humus aí, que é a terra preta, conhecido como terra preta aí, porque ela é rica em nutrientes, né? Própria e fértil para plantio. Ok, galerinha? Bora lá então fazer a nossa atividade. Não esqueçam de tirar foto, que a foto seja legível para a professora poder corrigir. E não deixe acumular não, já faz a atividade, já me manda foto que eu já faço correção aí, para que você fique tranquilo, tá bom? E qualquer dúvida aí na hora de fazer a atividade, me chama que eu te ajudo, ok? Daqui a pouquinho tem aula de matemática, a gente se vê mais tarde. Beijo, tchau!